Beleza, pessoal, vamos aqui entender juntos como foi que a seleção brasileira de basquete conseguiu se classificar para a próxima fase nas Olimpíadas. O Brasil está classificado, tá? O Brasil está nas quartas de final, só que muita gente até agora não entendeu como que o time conseguiu se classificar, porque o regulamento da Olimpíada é um regulamento bem complicado. Eu acho que só não é mais complicado que o regulamento do Campeonato Carioca. Mas assim, tá, ó. Tá pau a pau. Tá pau a pau. Essa parada de saldo de pontos acaba confundindo mesmo as coisas. Até eu, na hora que eu vi que o Brasil se classificou, também não entendi direito como que aconteceu. Por isso que a gente vai aqui nesse vídeo entender juntos como que essa classificação ela ela rolou, né? Como que o Brasil afinal conseguiu se classificar após a vitória ali do Japão. E aí para isso eu peguei aqui uma matéria que o Jumper publicou agora há pouco que explica certinho como que rolou essa classificação. Então vamos lá, vamos juntos aqui, ó. Vitória da Grécia sobre a Austrália classifica Brasil no basquete. Entenda, matéria publicada pelo Gustavo Freitas. Abração pro Gustavão, monstro da bola. Vamos aqui entender então como é que rolou. Ó, com a vitória da Grécia sobre a Austrália nesta sexta-feira, o Brasil garantiu vaga nas quartas do basquete masculino das Olimpíadas de Paris 2024. Mas isso só aconteceu por conta de uma enorme combinação de resultados. Primeiro, a seleção bateu o Japão pela manhã por 102-84. Então, os gregos superaram os australianos no jogo seguinte por 77-71. Então, o Brasil não depende mais dos jogos restantes da primeira fase do basquete masculino. Então, assim, a classificação está 100% confirmada, tá, gente? Não tem possibilidade do Brasil perder a vaga nas quartas. A FIBA até já confirmou, então o Brasil está sim classificado. Primeira dúvida: tem chance do Brasil perder a vaga? Não, não tem como. O Brasil está já nas quartas. Isso porque o empate no grupo A fez embolar absolutamente tudo. A Austrália estava em segundo e precisava apenas superar a Grécia. Então, a vitória simples ia garantir a Austrália já na próxima fase. Mas acabou fazendo um primeiro tempo muito ruim. Depois, na segunda metade, até encostou e cortou a diferença para 2. No entanto, os gregos confirmaram o triunfo. Inclusive, o que a Grécia se esforçou para perder o jogo é brincadeira, hein? Nossa senhora, a Grécia derreteu no segundo tempo, mas conseguiu vencer. Graças a Deus conseguiu vencer. O que se imaginava até então era que o Brasil ainda dependeria do jogo entre Canadá e Espanha. Eu achava isso. Tanto que no começo do vídeo que eu fiz falando do jogo da Grécia, eu falei, pô, cara, então agora é só torcer mesmo pro Canadá vencer que a gente tá dentro. Eu falei isso no começo do vídeo, porque eu só fui descobrir que o Brasil estava classificado quando eu estava terminando de gravar o vídeo. Então, se você assistiu o vídeo até o final, você vai ver que no fim eu falo sobre a classificação no Brasil. Mas eu comecei a gravar o vídeo achando que o Brasil ainda precisava da vitória do Canadá. Então eu estava com esse pensamento aqui. Aqui os canadenses precisavam vencer por 3 pontos, que já bastaria. No entanto, os empates tríplices na primeira fase possuem um saldo entre eles como critério. Ou seja, o saldo do grupo A, né, um saldo ali da Espanha, da Grécia e da Austrália, é um saldo entre eles ali. O Canadá não está na conta. O saldo ali contra o Canadá não entra na conta, não entra na equação, nessa questão do empate triplo. Então, essa era uma parada confusa. Isso é o que muita gente não está entendendo. Essa questão do saldo entre os times que estão empatados no grupo A. Essa é uma questão bem chatinha de entender. Ou seja, as contas do Brasil não passam mais por ser um dos melhores terceiros. Já garantiu uma das vagas. Agora, a questão serve apenas para definir quem é o segundo no grupo A e a briga fica entre o terceiro de lá contra o do grupo C. Neste caso, hoje seria o Sudão do Sul, mas dependendo do resultado de amanhã, pode ser a Sérvia, se a Sérvia perder, que é difícil de acontecer, mas pode acontecer ainda.
A diferença de pontos no triunfo da Grécia sobre a Austrália foi fundamental para a classificação do Brasil no basquete olímpico. Isso porque o time grego tem um saldo negativo de 8 pontos, portanto, um a menos do que a seleção brasileira. O Brasil, com a vitória a vitória por 18 pontos contra o Japão, tem menos 7 de saldo. O regulamento das Olimpíadas considera apenas o saldo entre os times envolvidos no caso de empate triplo em um grupo. Assim, independente do resultado entre Espanha e Canadá, que se enfrentam nessa sexta-feira, estão se enfrentando agora, inclusive, quando eu estou gravando o vídeo, a Grécia será a terceira colocada do grupo A. Então, independente do resultado de hoje, desse jogo entre Canadá e Espanha, a Grécia vai ser a terceira colocada, tá? A Grécia vai ser a terceira colocada. Então, como a Grécia já está em terceiro e tem um saldo pior do que o do Brasil, o Brasil se garante. O Brasil se garante. E aqui ele fala, neste cenário, o Brasil já teria ao menos o segundo melhor terceiro lugar em Paris, para avançar com uma melhor campanha entre as equipes que terminaram na terceira posição. Resta o confronto entre Sudão do Sul e Sérvia. Caso o time africano fique com um saldo pior que o brasileiro, a seleção será a melhor terceira colocada. Para isso, a Sérvia precisa vencer por 2 pontos de diferença ou mais. Então, se a Sérvia ganhar do Sudão do Sul por 3 pontos, por exemplo, 2 pontos ou mais, o Brasil passa como o melhor terceiro, tá? Passa como o melhor terceiro, o que evitaria, por exemplo, um confronto contra os Estados Unidos na próxima fase, tá? Em caso de vitória do Sudão do Sul, avançam Sérvia e Brasil, mas com o time europeu sendo o melhor terceiro. Apenas uma derrota por 25 pontos colocaria a seleção de Nikola Jokic abaixo da equipe brasileira. E não vai acontecer. Dificilmente a Sérvia... Pode acontecer do Sudão do Sul ganhar, mas ganhar por mais de 25 pontos aí é loucura. Confuso, né? Muito. Mas veja abaixo. Ó, tá aqui, ó. O grupo A, no momento, Canadá, e aqui antes do fim do jogo entre Canadá e Espanha. Só para quem estiver assistindo o vídeo depois, isso aqui é antes do término do jogo entre Canadá e Espanha. Canadá, 2 vitórias com saldo de mais 17, 4 pontos. Grécia, 1 vitória, 2 derrotas, saldo de menos 8, mas também com 4 pontos. Austrália, 1 vitória, 2 derrotas, menos 4 de saldo, 4 pontos. E a Espanha, 1 vitória, 2 derrotas, menos 14 de saldo e 3 pontos. Por enquanto, a Grécia está acima da Austrália por causa do confronto direto em empate entre duas seleções. Mas seja como for, fica em terceiro. Então, existem 2 situações. Primeiro, se o Canadá vencer a Espanha, resolve a questão do tríplice empate. Isso porque os canadenses atingem 6 pontos, enquanto os espanhóis ficam com 4. Assim, a Grécia já vai para o terceiro lugar pelo saldo pior que a Austrália. Neste caso, a Espanha fica em último. Então, se o Canadá vencer, a Espanha diz adeus. A Espanha está fora. Mas se a Espanha superar os canadenses, a situação muda. O Canadá vai a 5 pontos e fica em segundo. Então, a Grécia cai para o terceiro lugar por conta do saldo entre as 3 seleções com 4 pontos. Aquele tríplice empate. Deixa de ter confronto direto e assim a Austrália cai para o 4º posto. Então, uma vitória da Espanha tira a Austrália da brincadeira. Entendeu? Então, esse jogo entre Canadá e Espanha, ele é decisivo para a Espanha e para a Austrália, no caso. É decisivo para esses 2. Para o Brasil, pouco importa, tá? Portanto, seja como for, o Brasil já está nas quartas e apenas aguarda o seu adversário. Lembrando ainda que nas quartas ninguém pode enfrentar quem já pegou na primeira fase. Então sobrariam Estados Unidos, caso a Sérvia elimine o Sudão do Sul amanhã, Espanha, se vencer o Canadá, ou o Canadá vencendo a Espanha. Os confrontos serão conhecidos após um sorteio e vão acontecer na próxima terça-feira. Então, é isso, gente. É isso. Né? Para quem aí estava com dúvidas sobre como que o Brasil se classificou, tá aí a explicação. Acho que deu para entender, né? Acho que deu para entender. Mesmo sendo bem confuso, acho que deu para entender. Né? Porque essa vitória da Grécia, pelo saldo que foi, meio que assim, torna... Independente do que acontecer aqui, o Brasil vai estar classificado. Porque vai ter mais saldo do que a Grécia. Vai ter um saldo melhor do que a Grécia. Independente do que rolar. Independente do que acontecer em qualquer outro jogo. Então, essa vitória da Grécia por esse placar, né, por 6 pontos de diferença, foi crucial aqui.
Foi crucial. E era um cenário que eu não vi ninguém falando. Né? Porque depois da vitória do Brasil, o cenário que foi mais comentado era o cenário do Canadá ganhando da Espanha por 2 pontos ou mais, por 3 pontos ou mais, e da Sérvia ganhando do Sudão do Sul por 2 pontos ou mais. Esse era o cenário apresentado. Ninguém falou sobre o cenário da Grécia, então por isso que gerou muita confusão, porque não era um cenário esperado. Não era um cenário visto como possível. Então, por isso que gerou a confusão, por isso que ninguém entendeu direito na hora, mas eu acho que deu para entender agora, né? Acho que o Jumper fez um trabalho bom aqui, explicando certinho, deu para entender. O que mais me pegou foi essa questão do empate triplo no grupo A, né? Que o saldo é contado, vale o saldo só entre os times que estão empatados. Isso eu não tinha entendido direito, mas agora deu para entender, né? Tipo, o Canadá não entra na soma, não entraria ali na soma. Enfim, tá aí a explicação para quem estava confuso ainda sobre como que o Brasil se classificou. O Brasil está sim classificado e agora resta saber quem é que vai pegar. Né? A dúvida é só quem é que vai ser o adversário. Que está classificado está, ainda bem, né? Cara, eu tô muito feliz com a classificação do Brasil. Mesmo a seleção tendo tido, né, alguns momentos ruins nas Olimpíadas, né, eu tô vendo muita gente falar que foi uma classificação culposa e tal, apesar de sim a seleção ter apresentado problemas, ter apresentado falhas em alguns jogos, o time fez um jogo muito bom contra o Japão, competiu contra a Alemanha e França, né, principalmente no primeiro tempo. O problema do Brasil nos jogos contra a França e a Alemanha foi o segundo tempo. O segundo tempo dos dois jogos, o Brasil foi horrível. Mas o Brasil competiu nos dois primeiros tempos, tanto contra a Alemanha quanto contra a França. E tá classificado, cara. E tá classificado. Então, não tem esse papo de classificação culposa, não. O Brasil, com a vitória contra o Japão, por 18, o Brasil conseguiu tornar a classificação dele dependente de cenários possíveis, assim. Né? Depois que o Brasil ganhou, antes de ter tido o jogo da Grécia, os dois cenários para a classificação brasileira eram dois cenários possíveis. Então, o Brasil não dependia de um milagre para se classificar, como muita gente estava pintando. Ah, um milagre. Não, não era um milagre. O Brasil precisava de uma vitória do Canadá por 3 pontos, 3 ou mais pontos, e de uma vitória da Sérvia contra o Sudão do Sul por 2 ou mais pontos. Dois cenários possíveis. Então, óbvio, seria melhor o Brasil se classificar sem depender de ninguém? Óbvio que seria melhor. Mas é importante lembrar que o Brasil caiu num grupo com França e Alemanha, gente. Tá entendendo? Duas candidatas à medalha. Uma campeã do mundo e a outra que foi prata em Tóquio, que tem Victor Wembanyama no time. Então, óbvio, o melhor dos mundos, nossa, seria uma delícia o Brasil classificar sem depender de ninguém. Mas era muito difícil isso acontecer. Muita gente duvidava do Brasil se classificando. Eu cheguei a duvidar depois da derrota para a Alemanha. Então, tem que valorizar muito essa classificação. Não compra essa narrativa de classificação culposa. Não compra essa narrativa, cara. Porque é uma narrativa mentirosa. Uma narrativa mentirosa. Falar que o Brasil se classificou de forma culposa é meio que ignorar o jogo que o Brasil fez contra o Japão e ignorar as coisas boas que o Brasil apresentou. De novo, o Brasil no primeiro tempo contra a França e no primeiro tempo contra a Alemanha jogou muita bola. Muita bola. O problema foi que desandou depois dos dois intervalos. Então, enfim, tem que comemorar muito a classificação, tem que ficar feliz. Eu tô feliz pra caramba. Independente de quem vier na próxima fase, cara, o fato do Brasil ter se classificado já é uma puta vitória, mano. Uma puta vitória. Porque, o Brasil não era favorito nem no pré-olímpico. E ganhou o pré-olímpico do jeito que ganhou. Passando o carro na Letônia, na casa dos caras. E agora o Brasil, de novo, não era favorito. Era underdog total e se classificou. Então,
tem que valorizar, mano. Tem que valorizar e tem que respeitar muito o time do Brasil. Pô, esses caras são muito guerreiros, mano. São muito guerreiros. É óbvio, a gente critica porque a gente quer ver o melhor, a gente quer ver o melhor de cada um ali. Mas independente de críticas, independente de falhas apresentadas, o fato é que os caras são muito guerreiros. O que eles estão fazendo é absurdo, cara. O Brasil já é uma das 8 melhores seleções do mundo. E você dizendo ou não que é culposa a classificação, você achando ou não que é culposa, não vai mudar o fato de que o Brasil é uma das 8 melhores seleções do mundo. Então, enfim, é isso. Quis trazer esse vídeo para tentar explicar para vocês como é que o Brasil se classificou. Acho que deu para explicar. Realmente, essa matéria do Jumper esclareceu bastante as coisas. E agora, mano, é torcer, continuar torcendo, continuar acreditando e que venha Estados Unidos, que venha Canadá. Óbvio, se pegar uma das duas, o Brasil vai ser underdog? Vai ser, não vai ser favorito em nenhum dos cenários. Mas, cara, a real é que se dane se o Brasil é ou não favorito, que se dane quem for adversário. A gente tá na próxima fase, irmão. Isso ninguém vai tirar da gente. Isso ninguém vai tirar da gente. Então, é isso. Espero que tenha ficado claro essa questão da classificação do Brasil. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e é isso, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e tchau, tchau.